emocional. Será que você já passou por isso, por essa experiência? Com certeza sim, né? Todo mundo que tem emoção, que tem a amígdala funcionando, que tem o seu cérebro normal, todas as estruturas, já passou por um processo desse de sequestro emocional. Em algum momento você recebeu uma notícia e fez algo que racionalmente você não faria, como quebrar alguma coisa, de repente agredir alguém, ou fisicamente ou verbalmente, enfim. Mas a gente imagina também que só existam sequestros negativos, né? Porque você fala em sequestro, deve ser alguma coisa ruim. Mas não, também tem aqueles que são positivos, né? Com certeza você já teve alguma ação, alguma experiência, em que você já pensou depois assim, eu não teria feito dessa maneira. E por que será que a gente pensa depois, né? Por que será que a gente só pensa naquilo depois? Porque muitas vezes aquele impulso que você recebe, aquela informação, estímulo do meio, é tão forte, que a gente, por um mecanismo que o cérebro desenvolveu, que o nosso sistema nervoso desenvolveu, a gente dá uma resposta emocional primeiro. Mas vamos entender como é que isso funciona aqui nesse vídeo. Preparei aqui um quadro atrás e você vai acompanhar nesse quadro cada informação, tá? Não será somente esse quadro nesse vídeo, eu vou fazer outros quadros para que a gente entenda como é que isso acontece, como é que isso influencia a gente, como é que isso influencia o nosso aprendizado emocional, como é que isso acontece com as crianças também. Então fica aí até o final do vídeo que você vai ter muita informação de qualidade aqui nele, tá bom? Então vem comigo aqui. Olha que interessante. Primeiramente, eu estou falando sobre os sequestros emocionais. E a gente imagina, como eu falei agora no começo do vídeo, que eles sejam negativos, mas nem sempre. Assim, às vezes você tem um estímulo e esses estímulos levam você a dar uma gargalhada, por exemplo, inesperada, aquela gargalhada bem alta, né, que assusta o prédio, ou que as pessoas do lado não entendem o que está acontecendo com você. É porque alguém contou algo engraçado ou aconteceu algo na sua frente muito engraçado e isso leva você também a ter esse estímulo e, enfim, você vai começar a rir desesperadamente também ou beijar alguém, né? Já imaginou também quando você está ali, alguém fala alguma coisa ou nem fala, dá aquele momento em que você prende o olhar ali em alguém e tem aquele beijo de novela, tá bom? Então, acontecem também os sequestros positivos, né? Gargalhar e beijar são sequestros positivos. Beijar você vai avaliar depois se foi positivo ou não, mas no momento, com certeza é. E também aqueles sequestros negativos que são as explosões que a pessoa tem, né? Que são aqueles momentos em que a pessoa tem aquela crise de raiva, que parece que alguma coisa tomou de conta dela, e aí vem as brigas, né, verbais ou, infelizmente, até mesmo físicas. E aonde é que isso acontece? Por que isso aqui acontece? Bem, nós temos um sistema emocional, né? Como eu já falei para vocês em outros vídeos aqui do canal, nós temos amígdala e hipocampo como sendo áreas que estão ligadas, que fazem parte do nosso sistema límbico emocional. Aqui eu desenhei o cérebro, você pode ver aqui o corpo caloso, e aqui você tem a amígdala, né, as amígdalas cerebrais e o hipocampo. Só um detalhezinho, quem entende de neurociência sabe que essas estruturas existem, né, e que elas são responsáveis por essa parte emocional, e eu vou explorar muito o conhecimento dessa estrutura aqui nesse vídeo de hoje. Porém, o que algumas pessoas, infelizmente, ainda não sabem, algumas me perguntaram, chegou a gente me perguntar no seminário assim, João, mas eu tirei as amígdalas, eu não estou falando dessa estrutura, das tonsilas não, tá? São amígdalas cerebrais que são responsáveis pelo armazenamento de uma memória emocional. Enquanto que o hipocampo está ligado ao armazenamento de uma memória, mas sem emoção. Por exemplo, se você pensar assim, a primeira vez que você saiu com a pessoa amada, com a sua esposa, namorada, noiva, enfim, você foi para um restaurante. E aí você lembra qual era o restaurante, que comida que você pediu, você deve lembrar que horas foi que você chegou lá, mas o teor emocional, né, a paixão envolvida, a felicidade ali, como foi bom aquele momento, o perfume que ela usava e tal. Então, tudo isso faz parte da estrutura da amígdala, porque ela capta, ela faz a retenção do aprendizado emocional da gente. Então vem aqui comigo. Bom, então esses sequestros emocionais têm como sede as estruturas que são chamadas de amígdalas cerebrais. Então nessas estruturas aí, onde acontecem essa questão do chamado sequestro. Então imagina o seguinte, você tem um estímulo externo. Você tem um estímulo externo que vai acontecer e nesse estímulo externo, que pode ser um grito, pode ser uma pessoa falando. Vamos imaginar um estímulo de medo, né? Você está aqui no meio da rua e você passa por uma experiência, como eu passei aqui, de ver os carros parando, pessoas gritando. Já passei por isso. Houve um atentado terrorista em Londres há 2 anos atrás e eu vi a coisa acontecer, eu estava lá. E aí, esses estímulos externos aqui, que são, como eu acabei de falar,
estímulos sonoros, pessoas gritando, sirene de polícia, helicópteros voando, aconteceu tudo muito rápido, e também aquilo que você vê, as pessoas correndo, né? Eu não cheguei a ver pessoas ensanguentadas, mas com certeza houveram pessoas estavam lá e viram essas cenas que pessoas foram golpeadas na garganta. É um exemplo de um estímulo bem negativo, né? E tudo isso passa por uma estrutura que é o nosso tronco cerebral, né? Do tronco cerebral vai para o tálamo, e esse tálamo se encarrega de distribuir, digamos assim, essa informação. Essa função será distribuída pelo tálamo, e ele faz duas vias. Existe uma via, que é uma via que vai para o córtex, tá? E no córtex visual e no córtex auditivo, o que é que vai acontecer? A gente vai tentar entender se aquilo ali na gente, aquelas experiências sonoras ou visuais já existem, e se elas existem, se elas são positivas ou negativas, qual é a valência delas aí, se é positiva ou negativa, tá? Então se esse estímulo visual for algo conhecido, exemplo, às vezes você escuta uma sirene, eu estou dirigindo às vezes aqui, e eu escuto uma sirene. Então aquela sirene, ela já me tranquiliza, porque pelo tipo de sirene eu sei que é uma ambulância. O que eu faço é encostar, foi uma decisão racional, tá vendo? Ó, você percebe o que é e toma uma decisão racional, você encosta o carro para dar passagem para a ambulância. Você está em casa às vezes e ouve um barulho, né? E aí você tem esses dois sistemas são alarmados aqui de uma vez. Só que o córtex tenta entender primeiramente que barulho é aquele. Será que é não, aquele é o gato que deve estar pulando lá, o gato ficou lá dentro, né? Para quem tem gato, eu não tenho. Aí você imagina, mas se você não tem gato, não tem cachorro, não tem nada, não tem vizinho, deve ser um ladrão. E aí você tem uma mensagem que é formada aqui de emergência. Então o tálamo, ele informa ao córtex, que tenta identificar o que está acontecendo para tomar uma decisão racional, e também ele vai enviar uma informação para essa região aqui, amígdala, tá certo? Amígdala e hipocampo também. E aí, caso a amígdala perceba que aquilo é um estímulo muito forte, muito intenso e desconhecido, ela toma uma medida de imediato. Primeira consideração, você deve pensar assim: por que isso existe? Por que essa amígdala faz isso? Gente, porque imagina o homem primitivo, o homem das savanas africanas lá. Ele viu um predador vindo na direção dele, ele ia pensar: não, leãozinho, eu vou conversar com ele, eu vou tentar resolver. Não vai. Você vai correr, você vai lutar, você vai fugir, né? Em última análise, vai tentar, se for pego, tentar brigar com o leão, como a gente brigaria com outro da espécie humana, um outro humano, mas com ele você não vai tentar dialogar, você vai fugir, você vai correr. Então essa ação aqui da amígdala e hipocampo, esse sequestro, esse alarme, essa sirene que toca dentro da gente aqui e que está aliciando, que está puxando todas as outras estruturas cerebrais para agirem de acordo com aquilo, é para a nossa defesa. Nós somos criados, nós somos formados, e ao longo da evolução a gente precisou desse mecanismo de defesa para a gente se safar, digamos assim, de situações bem negativas. Então, uma vez que a amígdala percebe que é algo negativo, ela lança uma mensagem de emergência para quem? Para o hipotálamo, e a gente vai já ver o que é que o hipotálamo vai fazer, né? Tronco cerebral e o sistema nervoso periférico autônomo, que vai se encarregar exatamente dessas ações de luta ou fuga, né? Na luta ou fuga já é conhecido que o nosso sistema nervoso autônomo vai se encarregar de dilatar a pupila, de aumento, para quê? Para você enxergar mais ao seu redor, possibilidades de fuga, para que você aumente a frequência cardiorrespiratória, e assim você vai oxigenar e nutrir mais rapidamente suas células, tá certo? Qualquer atividade sexual que a pessoa tivesse naquele momento, ela vai parar, porque é uma parada mesmo. Acontece também um reflexo de relaxamento da bexiga em alguns casos, que a pessoa ou o animal que está com medo, está fugindo, ele vai urinar para que ele possa ficar mais leve, inclusive, e correr com maior velocidade. Então, no primeiro momento, é isso que acontece. Agora, só uma observação que está bem aqui, ó. Se o córtex percebe que aquele som, que aquela situação, ela é conhecida, então ele para todas as outras ações, tá? Antes de acontecer esse sequestro que eu falei aqui agora. Antes de ir para o próximo quadro explicar, às vezes as pessoas tomam decisões muito rápidas e que podem ser negativas para o resto da vida, como aconteceu um caso nos Estados Unidos. Um cara arrombou uma casa, né? Um criminoso arrombou uma casa, ele iria roubar, dos males o menor, ele iria roubar e ia sair. Mas as moças, as moradoras da casa eram duas empresárias, e na hora de amarrar elas e sair, um pouquinho antes de sair,
Uma delas fez uma bobagem, daí a história que a gente sempre fala para vocês, a polícia fala sempre pra gente não reagir, não falar nada caso passe por uma situação dessa. Uma delas falou que iria denunciar ele para a polícia, que tinha gravado o rosto dele, que ele iria para a cadeia. Só que ela não sabia que ele tinha acabado de sair da cadeia, passou 3 anos preso. E aí aconteceu algo, um alarme, esse alarme tocou. Na hora que esse alarme toca, esse racional fica bloqueado. Então ele não pensou nas consequências. Em meio a esse alarme, essa situação, né, alarmante sobre ele, o que é que ele fez? Matou as meninas, matou, esquartejou e tal, e foi embora. Então ele teve um sequestro emocional muito grande. Então isso muitas vezes acontece com a gente, tá? No final do vídeo eu vou estar falando como é que a gente pode evitar esses sequestros emocionais. A gente pode anular para sempre? Não, só se você tiver algum defeito na sua amígdala. Mas eles existem por uma questão de sobrevivência, luta e fuga. Você pode evitar ao máximo que esses sequestros aconteçam, tentando controlar ao máximo aquilo que está em nossa volta, tá bom? Então, a gente vai agora para o próximo passo desse vídeo. Bom, então como é que a amígdala vai se encarregar, como é que elas vão fazer para interpretar os estímulos que estão recebendo? Primeiramente, entenda o seguinte, elas vão receber estímulos externos, estímulos esses que podem ser de pressão, de fuga, de medo, de alguma coisa que vai gerar um impacto emocional, e ela tem 2 vias de comunicação. Uma das vias de comunicação vai ser com o hipotálamo, que vai liberar a corticotrofina, que tem um papel específico que eu vou já explicar. E aqui também ela vai atuar junto a uma estrutura chamada de locus ceruleus, né, ou ceruleus. E aí vai acontecer o quê? A produção de noradrenalina. Nos 2 casos, a gente está sendo submetido a uma situação de estresse emocional. Uma situação em que a gente vai ter um aumento da nossa vigilância e das nossas reações. Mas você pode pensar assim, mas o estresse é ruim. Não, de forma alguma. O estresse é ruim quando ele é elevado e constante. A pessoa vive sobre constante estresse. Mas sem estresse a gente não viveria, né? A gente precisa de estresse para levantar, a gente precisa produzir mais cortisol, mais adrenalina para levantar da cama, para fazer alguma atividade, para fazer aquelas coisas que você normalmente não faz quando está muito tranquilo. Então eu preciso entrar em estado de estresse. O problema é que isso seja muito frequente, porque o corpo vai sofrer as consequências com isso. Então vamos só, dar uma olhadinha aqui. Corticotrofina vai estimular uma região glandular que fica acima dos rins, que são as chamadas suprarrenais. Então são 2 rins, são 2 suprarrenais, e especificamente falando, essa corticotrofina vai estimular essa região cortical, a região mais externa das suprarrenais, a produzirem corticoides. E esses corticoides vão acelerar o nosso processo de estresse, né? Os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea, a hiperventilação, ou seja, a frequência respiratória como um todo, você vai ter taquicardia, taquipneia, e tudo isso vai levar essa pessoa a reagir mais fortemente diante desses estímulos também. E aí tem mais uma coisa, como eu falei, quando ela também estimula esse locus ceruleus aqui, vai acontecer a produção de noradrenalina, e essa noradrenalina constante liberada no cérebro vai fazer com que nós tenhamos uma espécie de hipersensibilidade. E essa hipersensibilidade, ela sendo constante, digamos que a pessoa viva num constante perigo. Imagina uma pessoa que mora num lugar muito perigoso, tá? Ela mora num lugar perigoso, tem muito assalto naquela região, ela mora numa zona de guerra, né? Aqui na Inglaterra nós temos muitas pessoas que vieram refugiados de países que estão em guerra, pessoas que geralmente vêm de países em que a situação socioeconômica não é tão legal. E você percebe que nas ruas elas são mais assustadas. Qualquer barulho que acontece de estranho, né, elas já ficam sobressaltadas. Por quê? Porque o corpo delas, a estrutura cerebral, se condicionou a ter uma produção maior de noradrenalina, de corticoides em geral, gerando nessa pessoa uma sensibilidade, gerando nelas um medo. A questão desse medo constante que a pessoa tem, ele tem primariamente, a primeira função do medo não é ruim. A primeira função do medo é que você se proteja. Medo é uma emoção que leva a gente a estar num estágio constante de proteção, né? de estar ali se resguardando daquilo que possa acontecer. O problema é que quando esse medo é muito constante, ele pode levar sim a pessoa a ter alguns outros distúrbios, né? Como por exemplo dificuldade em relacionamento social. Ela pode levar essa pessoa a ter uma ansiedade constante, frequente, né? A um sentimento de angústia que não passa, porque você está toda hora com medo, está angustiado, preocupado, tá certo?
e a pessoa não se dá conta disso, tá? E também, em alguns casos mais graves, pode levar essa pessoa a transtornos mais graves de ordem mental, tá certo? Esse medo constante que a pessoa tá sendo colocada, ela pode levar a pessoa a alguns quadros mais graves por constante exposição ao medo, que é o que aconteceu também com os soldados americanos que passaram, né, que foram para o Vietnã, com soldados britânicos que foram para as guerras do Kuwait, por exemplo, né, naquela invasão lá que os Estados Unidos tentou armar, enfim, não vou entrar nessa polêmica, mas enfim, liderou, digamos assim. Essas pessoas vivem em constante estado de hipervigilância, o que não é positivo para elas. E mais uma observação importante: as amígdalas formam memórias emocionais inconscientes. Então, dependendo do ambiente que você vive ou das experiências que você teve, você foi formando ao longo do tempo algumas memórias emocionais tão rápidas, que a gente viu aqui no quadro anterior, que a formação de uma memória emocional via amígdala é muito rápida, né? Ela acontece antes que você de forma racional perceba, e aí a pessoa tem essa formação de memórias emocionais inconscientes, ela não sabe porquê, mas em determinados ambientes ela tem algumas fobias, né? Ela tem alguma dificuldade de estar naqueles ambientes, de estar exposta, de ter medo de algum animal, de ter medo de alguma situação em si, tá? E eu vou continuar agora aprofundando essa questão no próximo quadro. Uma outra informação importantíssima também, para a gente entender como é que esse processo acontece, é que estímulos que têm uma imposição muito forte, aqueles estímulos mais fortes, que a intensidade foi maior, né? Uma bomba que caiu, estou falando coisas que acontecem de verdade com pessoas em outras partes do mundo, né? Um atentado terrorista que você sobreviveu, a queda de um avião. Então, né, quando alguém sobrevive, como aconteceu com a Chapecoense, aconteceu um caso também de um pouso de emergência, que as pessoas quase morreram, a família do Luciano Huck lá com a Angélica. Então, esses estímulos de maior intensidade, eles tendem a ter um registro emocional ainda mais intenso. Quer dizer, as pessoas ficam com ele na cabeça de maneira a reverberar com mais força e não tem prazo de validade para acontecer. Até coloquei aqui uma observação que as memórias emocionais que acontecem também nos primeiros anos de vida das pessoas, elas não têm um prazo de validade e também são mais intensas. Então, por que isso aqui acontece? Porque é o seguinte: a criança, ela não tem um julgamento racional tão acurado como tem um adulto. Então, uma vez que a criança ela passa por uma experiência traumática, uma experiência intensa, ela não tem o julgamento do racional. É como se eu perguntar para você assim, quais são as figuras folclóricas que no seu tempo de criança diziam que pegavam crianças que faziam medo, né? A nossa infância, na minha geração, por exemplo, teve músicas e contos que não eram dos melhores pra gente. Você dormir com a música Boi da Cara Preta, pega esse menino que tem medo de careta. Né? Você, na época na minha cidade, falava-se no babau, que a gente não sabe nem que forma tem esse cara. A perna cabeluda e o homem do saco, o velho do saco. Pegava a criancinha e colocava no saco. E o pior é que a mãe da gente dizia isso. Então, a gente não julga quando é criança. Você, quando é criança, não tem essa capacidade de julgamento, tão forte esse julgamento racional como está aqui. Então, aquela experiência que tende a ser fortemente uma experiência emocional, ela é armazenada sem prazo de validade. E na criança, predomina a estrutura emocional, principalmente nos primeiros anos de vida, porque as estruturas racionais não estão completamente formadas ainda e não são capazes de executar esse julgamento que eu falei aqui agora há pouco. Tá? Então, isso é armazenado. Uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim é assim: mas isso pode ser ressignificado? Pode, quando esse armazenamento, todo armazenamento negativo, que gera um impacto negativo, sintomas fisiológicos negativos, resultados negativos na vida, são os traumas, e você pode ver isso num vídeo anterior aqui também no meu canal. E eles podem ser ressignificados? Sim, podem ser ressignificados. Nesse mesmo vídeo você entende que há uma possibilidade sim de ressignificação desses traumas, daquilo que acontece com a pessoa. Agora, costumeiramente, as pessoas tendem a pensar o seguinte: como é que eu faço para me livrar dessa onda de negativismo, né? É interessante demais porque, por exemplo, na Bíblia, se você olhar também, eu costumo dizer que Filipenses 4, especialmente 4 a 8, né? Você vai ver ali no entorno dessa passagem bíblica, que existe uma espécie de aula de neurociência dada pelo apóstolo Paulo naquele momento, né? Que fala de uma dimensão diferente, existe uma dimensão espiritual. Então,
a passagem começa ele dizendo assim: alegrai-vos, repito, alegrai-vos, que seja conhecida de todos a vossa bondade, o Senhor estará próximo. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a pessoa opta por ambientes de alegria, ambientes que vão trazer para ela mais positividade na questão do que ela está vendo, do que ela está ouvindo, né? Tem pessoas que vivem num ambiente negativo e cultivam aquele ambiente negativo, ouvindo músicas negativas, músicas que têm mensagens de relacionamentos destruídos, de traição no relacionamento. Ela passa o dia ouvindo aquilo, né? Sem citar nomes, mas existem músicas e cantores que parece que perceberam que a fórmula do sucesso está aí e ficam propagando essa desgraça na cabeça dos outros. E aí automaticamente essa pessoa que vive esse clima, que vive assistindo seriados policiais, né, noticiários policiais que mostram o cadáver ainda sangrando, ainda fresco, criminoso dando entrevista. Então isso pode chamar a atenção da mídia, mas gera um ambiente muito negativo em volta da cabeça da gente. E se a gente levar a recomendação dos neurocientistas e a recomendação de Paulo na Bíblia, a gente não repete esses atos, porque, como está dizendo lá, né, aquilo que a gente tem como aflição, aquilo que você foi submetido a ter como causa de uma aflição, né, e você deve ressignificar isso de alguma maneira. As pessoas ressignificam através de terapias, ressignificam também através de processos mais intensos de experiência emocional, tá? Nós mesmos fazemos isso em alguns treinamentos que nós damos, tanto aqui no Brasil como no Reino Unido, e isso leva a pessoa a vivenciar aquela experiência de uma outra forma e tirar um outro significado, daí o ressignificar. Mas tem uma parte muito importante disso tudo, que é você cuidar desse ambiente que eu falei à sua volta e de você cuidar de uma coisa que está aqui dentro, os pensamentos. Costumo dizer que os pensamentos, nós não escolhemos quais pensamentos vão entrar na nossa cabeça. Tá? Porque você está andando aqui, você vê uma cena e começa a pensar numa coisa. Alguém te manda uma mensagem, você começa a pensar numa outra coisa. Mas a gente pode escolher que pensamentos ficam na cabeça da gente. Então, inclusive o pensamento, explicado pela psicologia, explicado pela neurociência, é a base de todo o processo de funcionamento do nosso sistema nervoso, da nossa psicologia, né, da nossa psique humana e das ações que nós temos também. Então, quando Paulo fala também na Bíblia, né, em Filipenses, que ele fala que os vossos pensamentos, né, tudo aquilo que é puro, justo, de boa fama, agradáveis, isso é que deve ocupar os vossos pensamentos. E lá na frente ele fala: e a paz que excede todo entendimento, né, estará convosco. Então, é uma perfeita aula de neurociência e de psicologia. Porque na hora que você modifica seus pensamentos, e eu posso modificar, através de decisão você pode modificar, você pode mudar o ambiente, mudar o que você está ouvindo, mudar a linha de pensamento que você está tendo, e isso leva você a ter comportamentos, né, diferenciados, sentimentos diferenciados e, consequentemente, resultados diferenciados daquilo que você vinha tendo quando isso se instalou na sua mente, gerando pensamentos de origem negativa. Então, o fato acontece e eu vou ter pensamentos. Acontece um estímulo negativo, eu vou ter pensamentos. Acontece algo, como eu falei no começo do vídeo, que me leva a um sequestro. Por exemplo, você está na rua, você está dirigindo seu carro, é natural que você faça uma barbeiragenzinha aqui, outra ali. Eu já fiz várias aqui na Inglaterra, por exemplo, por conta do outro lado do carro e do outro lado da via que a gente anda. Alguém mete a buzina, alguém esculhamba até a quinta geração passada, e cabe a mim se eu vou ficar dando ouvido ao que ele falou e ficar ruminando: aquele desgraçado, não sei o que, parará, que eu devia. Aí o pior é o que eu devia, depois que você fica pensando: eu devia ter batido o carro nele, eu devia ter jogado uma pedra, eu devia... E aí aquilo vai consumindo, vai gerando esse estresse, vai imprimindo essa química corporal negativa no seu corpo, vai liberando cortisol, vai liberando mais noradrenalina, e você vai ficando intoxicado em si mesmo. Os pensamentos são negativos, intoxicam a nossa fisiologia, e o resultado lá na frente, aonde eu estou indo, aonde eu vou chegar para trabalhar, por exemplo, eu vou estar com um comportamento extremamente negativo baseado naquilo que aconteceu há meia hora atrás, e às vezes a pessoa nem sabe por que aconteceu. Então, a gente precisa investigar o nosso passado, se nessas três dimensões: a dimensão interna, tudo que circula em você, pensamentos, condições, conhecimento que você tem; se na dimensão do exterior, aquilo que está à sua volta, pessoas, aprendizados, influências; e na dimensão do espiritual, está tudo bem contigo, você vai conseguir chegar num resultado muito mais positivo na sua vida. Se não, se em algum desses três, ou nos três, ou em dois deles, acontecem algumas falhas,
É preciso que você entenda quais são essas falhas, trabalhe em cima delas e consiga chegar no seu objetivo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para você que está aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu vou estar sempre atualizando com informações pesquisadas, com informações concretas, com informações que têm um fundo científico. E compartilhe também com pessoas que gostam desse tipo de conhecimento e também querem usar esse conhecimento para chegar num patamar mais elevado na sua vida. E eu te vejo no próximo vídeo.